Aleluia. Eu venho saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço que a igreja abra sua Bíblia em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Vanessa trouxe essa mensagem, mas foi em Lucas, mas eu vou ler em Mateus. E aí ficou depois essa mensagem na minha cabeça. Quando eu tiver oportunidade, se for uma devocional ou algo parecido, vai ser dela que eu vou falar. Em Mateus 4, uma passagem muito conhecida, claro, por nós, que nós conhecemos muitas passagens da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, mas sabemos que a palavra do Senhor ela se renova em todo o tempo. Não tem essa de que a palavra do Senhor tem que ser atualizada pelo homem. Quem é o homem para dizer que a palavra do Senhor está desatualizada, está atrasada, né? Sabemos que a Bíblia é o livro mais antigo e ele é o mais atualizado que temos, né? Louvado seja o Senhor. Tem passagem ainda na Bíblia que ainda não se aconteceu, mas vai ser cumprido em nome do Senhor Jesus, né? Mateus 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A mensagem, uma passagem muito conhecida por nós. Louvado seja o nome do Senhor, onde o pastor João até já estava falando hoje aqui nesta noite. Muitas pessoas estão dizendo coisas que não está escrito na Bíblia, distorcendo, a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor ela nos diz bem claro que o Espírito conduziu ao Senhor Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito está escrito com letra maiúscula. Então sabemos que o Espírito é o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. O próprio Espírito conduziu ao nosso Senhor Jesus para ser tentado pelo diabo. Porque a tentação vem dele, vem do nosso, do inimigo da nossa alma, vem de Satanás. Porque o Senhor Jesus ele não nos tenta. O Senhor Jesus ele vai nos provar para sermos aprovados por ele. Porque a intenção do nosso Senhor Jesus, quando nos coloca numa prova, é para que nós venhamos passar pela prova e ser aprovado pelo nosso Senhor. Mas o diabo, ele quer nos atentar em todo o tempo, tentar a tentação, para que nós venhamos cair na cilada, naquilo que ele arma e plana contra a minha e contra a tua vida. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor Jesus, quando veio aqui nesta terra, ele nos deixou exemplos a ser seguido por ele. Louvado seja o Senhor. Muitos dizem aí que nós não precisamos subir aos montes, não precisamos ir às campinas, isso é coisa de doido, que nós não somos cabrito. Muitos dizem, muitos pastores, servos do Senhor, conhecedores da palavra do Senhor, mas falam isso e ensinam isso para os seus discípulos, para o membro da tua igreja, que não tem essa de crente, tem que precisar ir para o monte para fazer propósito, pode fazer propósito de casa, pode fazer propósito na igreja, mas o nosso próprio Senhor Jesus, ele ia aos montes, ele subia aos montes para orar, para se separar, para buscar do Senhor, louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser revestido, porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele veio 100% Deus, mas também 100% homem. Ele sentia as dores que nós sentimos, ele sentia, era como eu, como você, louvado seja o Senhor. Ele fez tudo isso, passou tudo isso por nós, aleluia, louvado seja o Senhor, para nos deixarmos exemplo a ser seguido. Então o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se ele não estivesse aqui na terra como 100% homem, ele não ia sentir fome alguma. Ele estaria totalmente alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver que o diabo
diabo, ele veio atentar o nosso Senhor Jesus, porque ele sabia que o nosso Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Sabia que, como eu disse, 100% o homem estava enfraquecido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo ele começou a oferecer algumas coisas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde a missionária Silene leu, né? Nós vamos aprender que tudo pertence ao nosso Senhor. Toda a plenitude da terra pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí o diabo começou a oferecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, aí chegando a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. E ele sabia quem era o nosso Senhor Jesus. E o diabo, ele também sabe quem é eu e quem é você. Porque o diabo também, ele nos observa. Ele nos observa, ele nos observa o tempo todo. Né? Ele está ao nosso redor estão os anjos, mas ele fica ao nosso derredor, né? Procurando algo. Procurando alguma falha, um deslize, né? Louvado seja o Senhor contra mim e contra a tua vida. Então ele sabe, ele vê quando eu e vocês estão buscando, ele sabe quando quem vai para os montes, quem vai buscar, né? Quem está em casa orando, buscando do Senhor mesmo, revestindo até mesmo em casa, quando não dá para vir para a casa do Senhor, ou quando não tem um trabalho, né? Louvado seja o Senhor, ele sabe, ele conhece. Então ele sabia, ele viu o Senhor Jesus, aleluia, buscando 40 dias e 40 noites. Ele sabia que o Senhor Jesus estava enfraquecido, carnalmente falando, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas o Senhor Jesus, ele diz, e ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? E o que nos alimenta é a palavra do Senhor, é o que sai da Bíblia, é o que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nos alimenta a nossa parte espiritual. Né? Louvado seja o Senhor, porque eu costumo dizer que alimentar a carne é muito fácil. Basta você não buscar nada, basta você não orar, você não ler Bíblia, ficar dentro de casa, sem fazer nada, na frente de televisão, assistindo Netflix, assistindo série que prende. Né? Louvado seja o Senhor, começa a assistir uma série, você perdeu a continuidade, o que vai acontecer? Aquilo ali te prende. Né? Louvado seja o Senhor, automaticamente já está alimentando a parte da carne, mas tem que alimentar também a parte espiritual da minha e da tua vida. Né? Louvado seja o Senhor, que muitos falam, mas a carne é fraca, mas o espírito tem que estar fortalecido para combater os desejos da carne. Porque se você estiver alimentando, aleluia, a parte espiritual, buscando, quando vier as tentações, você vai resistir, você vai ter força para resistir. Mas se você não buscar, se você não se revestir, né, fortalecimento da parte do Senhor, quando vier você vai cair, porque nós não temos força sem o nosso Senhor, e é através das nossas buscas que nós iremos nos fortalecer. Né? Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aleluia, o diabo ele não viu nosso Senhor Jesus sendo batizado, né? Louvado seja o nosso Senhor, quando apareceu aquela pomba, representando o próprio Espírito Santo, né? Louvado seja o Senhor, então ele sabia, mas ele estava ali para atentar mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E diz, que aos seus anjos dará a respeito, entonação nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E a gente, geralmente, a gente até fala isso, não devemos atentar o nosso Senhor, o nosso Deus, ou seja, né? Muitas das vezes a gente quer em alguns lugares de comunidade, né? Se a gente está vendo que está perigoso, está tendo, né, os policiais estão lá, né? Está tendo tiroteio, nós não devemos ir. A gente só vai se o próprio Senhor mesmo falar, vai, que aí o Senhor vai te garantir, não vão nem te enxergar, né? Louvado seja o Senhor, nada vai te atingir, mas se você está vendo, não tem essa de não, estou com Deus, eu vou, né? Louvado seja o Senhor, muitos falam isso, por isso muitas das vezes acontece algo, que não é para ir, fala que eu vou, se mesmo o Senhor não mandou ir, a gente só deve ir nesses lugares, quando realmente o Senhor der ordem para ir, porque o Senhor manda, Ele vai nos garantir, né? Louvado seja o Senhor. Agora aparentemente está tudo tranquilo, ora, pede direção do Senhor e vai, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor para fazer a obra do Senhor nas comunidades onde as pessoas precisam e muito, né? Louvado seja o
e Salvador Jesus Cristo. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A gente vai ver, irmão, como nós já conhecemos essa passagem, o diabo ele não desistiu fácil. Ele sabia quem era, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia, porque ele conhece, né? Ele sabe de onde ele veio. Então ele sabia muito bem com quem ele estava falando, né? Não era com qualquer um, era com nosso Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Mas mesmo assim ele não desistiu de tentar o nosso Senhor. E não vai ser diferente na minha e na tua vida. O diabo vai sempre estar tentando. E nós podemos ver que o diabo ele vai naquilo que ele sabe que é o nosso ponto fraco. O diabo ele sabe de onde nós saímos. Ele sabe aquilo que nós fazíamos e falamos, eu gosto de fazer isso. Quando nós fazemos coisa errada, eu gosto. Não, mas eu gostava muito de fazer aquilo, ele sabe. Então é justamente naquilo ali que ele vai arrumar uma cilada para a gente cair, né? Louvado seja o Senhor. Nós podemos reparar, irmão. Eu conheço pessoas assim, creio que os irmãos também conhecem, que tem pessoas que estão na presença do Senhor e sempre está caindo nas mesmas coisas, sempre nas mesmas armadilhas que o diabo ele faz, ele arma. Porque o diabo sabe aonde é o ponto fraco daquelas pessoas. Tem pessoas que, como meu irmão mesmo Luiz, que eu falo aqui às vezes, né? Agora, sinceramente, os irmãos, nem sei se meu irmão está na presença, porque tá, daqui a pouco tá, não sei. Realmente eu não sei. Porque ele falar que ele está e às vezes não está. Eu conheço meu irmão, quando ele me liga, eu sei quando ele bebeu. Ele muda o jeito de falar, as palavras já é um pouco sem respeito. Eu já conheço logo. Né? E o meu irmão, o ponto fraco do meu irmão é mulher. O ponto fraco do meu irmão, além da bebida, pior ainda é a mulher. Às vezes ele estava na presença direitinho, mas o diabo enviava. As mulheres iam atrás do meu irmão, mesmo sabendo que é casado, mesmo sabendo a minha cunhada do lado, mesmo assim na casa do meu irmão. Né? Louvado seja o Senhor, porque o diabo ele sabe, ele conhece. Né? São 3 pessoas que nos conhecem, mas ninguém nos conhece mais do que o nosso Senhor. Né? Nós nos conhecemos, o diabo nos conhece, mas não nos conhece mais do que o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor conhece lá o nosso coração, conhece o nosso íntimo, a nossa intenção, o nosso pensamento. O Senhor tudo conhece, daí o diabo não sabe. Mas ele sabe aquilo que eu e você gostávamos de fazer. Né? Aquilo que é o nosso ponto fraco, ele conhece. Então ele vai armar cilada mediante daquilo que nós fazíamos outrora. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos reparar, irmão, né, que o diabo ele tentou o nosso Senhor Jesus. 1, 2, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Da onde a nossa diaconisa Vanessa leu, um dia desse no final fala que ele se ausentou, né, no final por um tempo. Né, para você ver como ele não ia desistir. Ainda assim, ele ainda tentar mais ainda. Né, e assim o diabo trabalha, ele faz todas as vezes na minha e na tua vida. Né, louvado seja o Senhor. Então, se nós estivermos buscando, se nós estivermos realmente clamando, buscando, estando na presença do Senhor, né, orando, lendo a palavra do Senhor para não sermos enganados, né, louvado seja o Senhor, nós vamos ter força para resistir à tentação do diabo. Porque o Senhor Jesus, nós não nos tenta. O Senhor ele vai nos provar. A gente vê aqui no começo, diz, ó, então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Louvado seja o Senhor, pelo irmão. Eu quero acreditar que ele falou aquilo ali sem perceber, errou, distorceu, colocou, sem querer na hora de falar no nervosismo, né? Mas ele falou, né, o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo, e o nosso Senhor Jesus ele também nos tenta também. Eu quero acreditar que ele errou, ele não percebeu, porque o Senhor Jesus ele vai nos colocar na prova. Na prova o Senhor nos coloca. O Senhor vai estar sempre nos colocando na prova para nos aprovar. Né? Louvado seja o Senhor. Mas tem muitos que o Senhor coloca na prova e é reprovado. Não aguenta, não vai até o final, não resiste, fala que está demais. Senhor, não estou aguentando. Muitas das vezes sai, né, da congregação onde está porque não resistiu. Né? Louvado seja o Senhor. Muitas das vezes sai da presença do Senhor porque não aguenta a prova. Mas o Senhor ele vai dar, irmão, mediante aquilo que nós vamos suportar. Então, se o Senhor colocou na prova, ele sabe que você vai suportar aquela prova. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Às vezes a gente passa por certas situações que a gente fica, Senhor, né? Por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo? O que o Senhor permitiu? Quando muitas das vezes não é por quê, para quê.
né? Louvado seja o Senhor, que a gente passa por coisas, situações, irmãos, que é para poder ter experiência, daquilo ali que o Senhor está nos provando, porque não demora muito, o Senhor Jesus vai nos colocar pessoas passando por aquilo que eu e você passamos. E aí você vai ter direção, principalmente da palavra do Senhor, e você vai saber o que falar, porque você também passou por aquilo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A minha prima, ela estava conversando comigo, ela tem um casal de filhos. E aí, pastor João, quando ela estava grávida da menina, a maldição ela mesma levou para dentro da casa dela. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós falamos. A gente dentro da nossa casa, as filhas, ela estava grávida, aí a barriga já grande, eu falei para ela, já sabe o sexo do bebê? Ela falou assim, quando tiver lá com seus 12 anos, vai decidir o que vai ser. E passaram-se o tempo, o bebê nasceu, uma menina, depois ela teve outro menino. Quando a menina fez 12 anos, estou até arrepiada. Quando a menina fez 12 anos, e a prima foi lá no quintal, nervosa, ainda nessa vida aí, né? Fumando, chorou, foi, prima, soube o que aconteceu, que eu quase matei. Eu falei, não, por quê? Eu falei com a minha filha, porque deixava, eu morava no Flamengo, aí esse negócio de pega o Uber, deixa sozinho no shopping, as coisas todas, né? Eu falei pra minha filha para dar remédio para ela poder me engravidar, ela falou que me engravida. Aí eu falei pra ela, você é especial? Não, mãe, eu não engravida. Você é especial? Não, mãe, porque eu namoro menina. 12 anos. Do jeito que ela profetizou. Ela falou com 12 anos, é interessante que ela falou com 12 anos e foi com 12 anos. A menina fez 12 anos e falou, mãe, eu namoro menina, por isso que eu engravida. Ela passou mal na mesma hora e foi parar no hospital. E aí depois foi crescendo, pastor. Teve um episódio aí que aconteceu algo do Senhor, ela foi parar lá no hospital, o mãe foi morar lá. E a casa era uma bagunça. Minha mãe já não estava aguentando mais. Imagina, 2, um gostava de menina e um filho de menino. E aí ela veio conversar comigo e falou, prima, ela estava na presença, aonde eu errei. Eu falei para ela, eu vou te falar onde você errou. Abandonar a tua filha jamais, virar as costas jamais, mas sendo que você aceitou o erro dentro da tua casa, como o pastor João falou aqui nesta noite. Deixava a menina levar a menina para dentro de casa, o menino levava um menino, sendo, pastor, que a casa era um quarto, uma cozinha, uma área pequenininha, aí tinha ela com o marido, a menina com a menina, o menino com o menino, e ela tinha uma menina de 9 anos. Então imagine, irmão, como que era aquela casa. Aí eu falei isso para ela, você não tinha que abandonar seus filhos, mas você trouxe para dentro de casa, você aceitou ela trazer a menina, ele trazer o menino, e você tem a menina de 9 anos seguindo o exemplo. E quando meu tio foi conversar com o marido, pastor João, falar com ele, será possível, você está vendo essa bagunça aí? A gente tudo ficou incomodado no quintal. Ela fez casa. Minha mãe estava passando mal, minha mãe não aguentava. Porque o que acontecia? A mãe saía, só ficava com o menino lá, o rapaz ia para lá. Daqui a casa fechada, música internacional, daqui a pouco levantava a toalha na porta, para a gente já entender tudo. Barulho de micro-ondas, minha mãe, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não posso deixar isso. Meu tio foi conversar, ele falou assim, bem, aí ele falou comigo, você tem a menina de 9 anos, né? Mas ele tem o exemplo da mãe, não, da irmã com a menina, do irmão com o menino, mas ela também tem o exemplo de ele e a mãe, então ela vai seguir. Ou seja, ele também falou que ela escolhe o que ela quer, ela quer ser sacerdote, ela quer ser mulher, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então a gente traz, muitas das vezes, o próprio erro, como o pastor João falou aqui, né? Mas você não pode aceitar, é bagunça dentro de casa, não é os filhos. As pessoas confundem muito, jamais nessa hora vai abandonar, jamais, ele vai piorar tudo nele. Mas aceitar a bagunça, né, dentro da nossa casa, nós não podemos. Eu já falei aqui que eu já falei isso com meu filho várias vezes, ele pode perguntar, pastor, meu filho mais velho, ele vai falar isso mesmo pro senhor. Minha mãe não aceitava nada. Né? Eu falei, você pode? Eu falei, você pode? Não, certo é não beber, mas você quer? Então, minha filha, do portão pra rua, no meu quintal não entra nada, na minha geladeira nem pensar. Se eu colocar misericórdia, o Senhor pode até permitir que queime minha geladeira, porque a gente ora, pede ao Senhor, tudo que chega, consagra, Senhor abençoa, e depois vai botar coisas do diabo, que a gente sabe que é mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor e salvar coisas dos filhos. Então, essas coisas erradas, a gente não pode aceitar dentro da nossa casa. Ainda mais que eu falo para meus filhos, eu falava para meu filho, eu não moro com você, é você que mora comigo. Se eu morasse na casa dele, eu não poderia falar nada, mas ele morava comigo.
Senhor. Então vai saber, o Senhor Jesus, ele vai o tempo todo, irmão, é nos provar, nos colocar na prova, né? Louvado seja o Senhor. E temos que estar fortalecidos mesmo, o nosso espírito, né? A parte espiritual da nossa vida tem que estar 100%. Né? A missionária Silene sempre fala isso aqui, é verdade, né? Louvado seja o Senhor. Quando vier as tentações, a gente tem força para resistir, né? A palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai fugir. Se ele vier com as tentações e você resistir, né? Repreender, para repreender em nome do Senhor Jesus, resistir, ele vai fugir, mas muitas das vezes é o contrário. O diabo oferece, você sai correndo, né? Para receber aquilo que ele está oferecendo, né? Louvado seja o Senhor. Da vez que o pastor já está com um negócio de lentilha, né? Eu até ri sozinha no pensamento do que eu falei, nem lentilha eu gosto, nem como lentilha, nem gosto disso. Mas muitas pessoas, irmão, aceitam, né, as oferendas que o diabo faz, pratos bonitos, não é feio, né? Louvado seja o Senhor, porque quer. E o diabo ele vai oferecer, mas ele não vai te obrigar a aceitar aquilo ali, aquele alimento. Ele não vai te obrigar a se alimentar daquilo que ele está oferecendo. A minha mãe, ela ganhava muitos pratos mesmo de comida, de alimento, bonito, e de um monte de filhos, somos 8 filhos. Meu pai morreu, ficou 5 meninas para minha mãe criar, fazer tudo pequeno. Meu pai morreu, tinha 2 anos, mais ou menos, ia fazer 2 anos mais ou menos, e chegava pratos de uma pessoa que não gostava da minha mãe. E a minha mãe não estava na presença do Senhor. Mas a minha mãe falava que olhava e desconfiava e jogava no lixo. E depois a própria vinha perguntar à minha mãe se comeu, se ela gostou, se minha mãe estava bem. Minha mãe falava que gostou, que deu para os filhos, mas mentira, minha mãe jogava fora. Então o diabo ele vai oferecer, irmão, sempre pratos bonitos, sempre coisas arrumadas, coisa que vai nos chamar a atenção para a gente querer aceitar. E aí a gente tem que resistir, tem que vir os nossos esforços, da gente resistir àquilo que o diabo está nos oferecendo, porque o melhor o Senhor tem para mim e para a tua vida. O melhor sempre vem do Senhor, irmão. O Senhor sempre nos surpreende, sempre, sempre. Né? Eu já falei aqui, vou falar de novo, irmão, testemunho, quando a gente conta testemunho, é para edificação, é para aqueles que estão ouvindo, ou se passou, vai passar o que você está passando. Pô, se o Senhor fez na vida da irmã, vai fazer na minha também. Ninguém vai contar testemunho para jogar certo na vida de ninguém, né? Porque às vezes a gente conta o testemunho, a pessoa passa adiante, ó, se liga que a irmã falou que estava jogando uma seta no teu casamento. Não, testemunho daquilo que o Senhor fez é para edificação. Pô, se o Senhor fez na vida da irmã, por que não pode fazer na minha que eu estou buscando? É para isso que a gente conta o testemunho. Eu já falei que eu trabalhei no negócio de eleição, né? Só que era uma parte aí meio errada, né? Louvado seja o Senhor. E na época, o vereador, que eu vou falar o nome aqui, eu ia casar, não tinha dinheiro financeiramente, tudo no começo, para no começo da caminhada. Eu queria organizar direito a presença, casar, batizar, uma ceia, e eu não tinha dinheiro para fazer festa, não tinha mesmo. E eu falei para minha sobrinha, eu vou casar no civil, meu negócio é participar da ceia, eu estava querendo participar da ceia, porque a minha vontade era essa. Todo mundo participando, eu chorava, estava triste, pastor, eu quero participar disso daí, eu quero, tudo no começo da caminhada. Irmão, exatamente o valor que eu precisava para casar, fui lá falar, aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu achei isso bom, eu falei, o Espírito Santo que te incomoda, não é ninguém que vem no teu ouvido falar, é o próprio Espírito Santo. E começou a me incomodar, e aquilo na minha mente, acho que eu estou errado, acho que eu estou errado, acho que eu estou errado. Fui lá, chamei a outra moça que era também igual a mim, né? A gente estava na frente de alguma equipe. Fui lá na casa do vereador e falei com ele, eu não quero mais participar disso, acho que está errado, não quero. E ele falou, é o teu pastor, é a tua religião? Eu falei, pastor, não falou nada comigo. É eu que não quero mais. Ah, mas eu te dou tanto. Na época, mais ou menos, uns 3 mil, não sei, já tem um tempo isso daí, uns 3 mil. Eu te dou tanto na tua mão. Você não vai casar? Ela falou assim, eu falei, não, mas eu não quero. Não, a tentação veio, eu sou ser humano, se eu falar para você que não, estou mentindo. Eu queria casar. Eu não tinha dinheiro para casar, fazer festa. Eu casei sem pagar, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele ofereceu exatamente o valor que eu precisava. E eu falei que eu não queria. Eu falei para minha sobrinha, eu vou casar no civil, não tenho condições de fazer festa, mas eu tenho que estar em comunhão na igreja com o Senhor, eu preciso casar, eu tenho que batizar, eu quero fazer tudo direitinho. Eu falei para o Senhor que agora eu ia fazer as coisas certas, que chega de bagunça. Então eu falei, eu quero as coisas certas. E aí fui para casa, falei para a sobrinha que eu não ia casar, irmão, diante do Senhor. Eu não pedi nada para ninguém, mas as pessoas começaram a me ligar, começaram a me oferecer isso, algumas coisas eu ganhei, eu só paguei no salão, meu vestido de noiva e as fotos que eu queria muito bem, que eu deixo para fazer um estofado, mas assim, eu ganhei bolo, eu ganhei tudo, eu ganhei muito em cada
me mandou mensagem: Denise, me desculpa, mas eu fui trabalhar, o freezer escangalhou, ninguém viu, perdi todos os salgados. Irmão, faltando 2 semanas para o meu casamento. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora, o que eu vou fazer? Sem opção nenhuma. Ela falou: vou te devolver o dinheiro da entrada, porque a culpa não foi sua. E era acho que 2.000 salgados, 3.000, não me lembro, na época, era muito salgado. E eu falei: agora que eu vou fazer? Aí veio com a Denise: tem fábrica, um pouquinho queimado, fui atrás de fábrica, faltando 2 semanas. O diabo se levantou, irmão, para tentar atrapalhar. Ele se levantou. Meu filho falou que não ia no meu casamento, meu filho mais velho, porque ele falou que só ia se eu desse um tênis de R$400 na época. E eu falei para ele: quem não pode faltar é o noivo, meu pastor, que vai celebrar, e o Senhor Jesus. Se você não quiser, foi essa a resposta, pastor João, que eu dei para o meu filho diante de Deus. Pode perguntar para ele. E eu fui me arrumar de manhã no negócio de casamento. Quando eu cheguei lá, meu filho estava lá. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo ele se levanta, mas de repente para tentar me entristecer. Pô, meu filho não vai no meu casamento. Foi a mãe que não fica triste. Fiquei. Mas eu falei: não quero saber, você não vai. Eu falei: assim mesmo. Quem não pode voltar é o noivo. Eu, aleluia, louvado seja o Senhor, pastor que vai estar lá. E o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então as tentações, irmão, vai vir. Mas nós temos que resistir. E a força vem do Senhor. A força não vem de mim, não vem de você. Não é louvado seja o Senhor. A força vem do Senhor. Se a gente buscar mesmo o Senhor, ler mesmo a Bíblia, orar dentro de casa, meditar. O Senhor tem me acordado pelas madrugadas, irmão. O Senhor tem me acordado. Eu confesso para os irmãos que de terça para quarta eu não dormi a noite toda. Foi a noite toda. Eu levantei, orei, e nada. E foi passando a hora. Acordei meu marido para trabalhar, ele dormiu ainda não, sem sono, irmão. Louvado seja o Senhor, foi a noite toda acordada, né? O diabo, muitas das vezes, o diabo também tira o nosso sono, mas sendo que muitas das vezes é o próprio Senhor, que muitas das vezes tira o nosso sono. Meu marido já orou, falei já, né? Louvado seja o Senhor, e depois que o sono veio, mas eu tinha que levantar cedo, porque eu tinha um compromisso, então eu não podia ficar dormindo, né? Louvado seja o Senhor, por isso que eu estava com muito sono. Né, na quarta-feira eu estava com muito sono aqui, porque eu não dormi à noite. Né, louvado seja o Senhor. Então a tentação não vai vir. Mas se a gente resistir, o melhor vem do Senhor para mim e para a tua vida. Né? Disse-lhe: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós temos que adorar somente ao Senhor e servir também somente ao Senhor e servi-lo com alegria. Porque também não adianta estar fazendo a vontade, fazendo aquilo que o Senhor mandou, e por dentro está falando: Senhor, não quero, Senhor, não quero isso, eu não queria estar aqui. O Senhor sabe, né? Louvado seja o Senhor, tem que fazer com alegria, com vontade no coração. Também já passei por isso, irmão, de querer fazer algo, o Senhor me dá ordem para fazer, e eu estar sentado ali na igreja e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui, mas não é aqui que eu queria estar. Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. O Senhor sabe, era dessa maneira que eu estava. Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui, Senhor. E eu falando com o Senhor usou, aleluia, louvado seja o Senhor, uma irmã, falando através de uma palavra. Ninguém veio até mim falar: o Senhor manda te dizer não. Mas a palavra eu senti que era para mim. Eu não lembro exatamente o versículo, mas eu sei que o versículo dizia que quando fizer algo para o Senhor, fazer com alegria, fazer com vontade. Louvado seja o Senhor. E na mesma hora que a irmã falou: Senhor, muito obrigado e me perdoe, desculpa. E depois daquele dia comecei a fazer a vontade do Senhor, estar ali, mas com alegria, como estou até hoje. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmão, quando a gente resiste ao diabo, o Senhor Jesus, ele se alegra. Ele se alegra, porque aquilo que o diabo preparou para nos envergonhar, é ele que fica envergonhado, é ele que sai envergonhado, né? Porque ele fala: agora ele cai, agora ela cai, agora ela vai fazer o que eu estou armando para ela fazer, porque ela gosta, ela já falou, já abriu a boca para dizer que gosta, né? Louvado seja o Senhor. Mas aí nós resistimos, né? Ele foge, ele sai da nossa presença, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o nosso Senhor Jesus, ele viu os anjos para nos servir, daquilo que Ele tem de melhor para mim e para a tua vida, daquilo que o Senhor tem reservado para mim e para a tua vida, né? Para a nossa caminhada, para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem reservado de melhor para mim e para você, né? Mediante aquilo que nós vamos resistir do que o diabo tem para nos oferecer. O Senhor, Ele envia o anjo, aí o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas tem que estar na presença, tem que estar fazendo a vontade do Senhor, tem que resistir às tentações que são muito
né? Louvado seja o Senhor. É difícil, irmão, que o diabo ele oferece. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Se ele já tentou, ele vai tentar amanhã, vai tentar depois, né? Louvado seja o Senhor. Eu costumo dizer, irmão, porque eu passei por algo dentro da minha casa. Já tem um tempo também, foi no começo da minha caminhada, que eu até falei assim, nossa, parecia até aqueles desenhos, de um lado é o diabinho falando faz isso, e do outro é o anjo falando não faça, né? E a gente tem sim, nós podemos sim, né, ouvir o Espírito Santo falando, mas aí a gente tem que estar com o nosso ouvido sensíveis, porque muitas das vezes o diabo faz, é isso aí, faz isso, vai lá, faz e acontece. Mas o Espírito Santo fala, não faça isso, meu filho e minha filha, não faça, deixa que eu vou agir, né? Louvado seja o Senhor. Eu passei por isso dentro da minha casa, né? Eu tornei para a casa do Senhor, meu filho se levantou, piorou, mais velho, né? Dentro da minha casa de rebeldia, e um dia ele chegou em casa alterado, né? Louvado seja o Senhor, nervoso, agitado, não era nada de droga, irmão, e graças a Deus meu filho não usava, mas ele chegou muito nervoso, né? E meu esposo também, nós estávamos no começo da caminhada. E aí a minha mãe tinha uma garrafa térmica, dessas antigas, grande, pesada. E na mesma hora, eu escutei uma voz falando no meu ouvido, pega e taca nele, acerta ele. Mas, irmão, vou dizer que foi em frações de segundos. Foi em frações de segundos, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo falou, não faça isso. Então a gente pode sim, aleluia, louvado seja o Senhor, ouvir e atender a voz do Espírito Santo. E eu fiquei quieta, falei, Senhor, me dá força. Quando comecei a caminhada, outrora eu ia partir para dentro. Aí eu pegava aquilo ali, atacar a mesa, aí meu marido ia vir, olha a ruaça que o diabo ia fazer. Né? Já foi falando nesta noite, a gente delega ali, o diabo faz. Né? Se eu pegasse aquilo ali e acertasse, já estava dando legalia para o diabo fazer a ruaça. Ele ia fazer o estrago na minha casa, meu marido ia entrar, minha mãe ia passar mal, ia estar tudo formado. E aí eu olhei para o meu filho assim na mesma hora, irmão, diante do Senhor. Ele de frente me afrontando, eu olhei para ele e falei, filho, você está com fome? Ah, jamais até essa calmaria se não fosse o Espírito Santo. Jamais. Está com fome? Estou. Vamos jantar. Estou lá, e eu não colocava a comida dele, porque eu estava com 18 anos, por aí ele lembra direito. Ele se servia, eu fui lá, esquentei, botei a janta, pastor João. Meu filho sentou depois no sofá, ele mesmo falou, mãe, ora por mim. Ele falou, mãe, ora por mim. Ele deitado mesmo no sofá, fechou o olho, orei por ele e falei para ele, amanhã a gente conversa, hoje a gente não vai conversar. Então, irmão, o Espírito Santo, ele fala conosco. O Senhor Jesus, ele nos dá a direção, que às vezes a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir aquela voz, pega, taca, certo, aí vamos fazer. Aí pronto, o diabo faz todos os cabos dentro da nossa casa. E eu agradeci muito ao meu Senhor, falei, Senhor, muito obrigada. E depois conversando, meu filho falou, mãe, eu não te reconheci naquele momento. Eu falei, essa não é a minha mãe falava que eu quero jantar, naquele momento que ele estava me afrontando, eu sabia que não era ele. Eu olhei e falei, não é o meu filho, eu falei, não é ele. Então, o Senhor Jesus, irmão, ele acalma o vento e a tempestade, ele acalma. Olha a ruaça que o diabo vai fazendo na minha casa, os vizinhos iam falar depois, não é a casa da crente, agora toda hora está na igreja, a casa da crente, como que está? Eu tudo parar para ficar ouvindo, e eu sei que o estrago ia ser feio, irmão. 2 homens. Meu marido ia ficar na frente, com certeza. Como que ia terminar isso? Aleluia. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Chorei depois, porque eu sou assim, eu resolvo as coisas, depois eu choro. Eu sempre choro. Momento de nervosismo, depois eu choro. E eu chorei e agradeci muito ao Senhor. Contei da igreja, depois, mais lá na frente, eu dei um culto de ação de graça, agradecendo pelos feitos que o Senhor fez na caminhada de um ano. O Senhor fez muita coisa na caminhada de um ano. E eu agradeci muito ao Senhor. E eu falei o que Deus fez nesse dia. Né? Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que ficar atentos, irmão, àquilo que o Espírito Santo fala conosco. Né? O coração, sim, mas sendo que a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Então, nosso próprio coração vai nos enganar. O próprio coração vai falar, faça isso, mas não é para fazer. Eu costumo dizer que meus filhos falam para mim, eu estou dizendo que eu passo, não tem que falar de nós. Meus filhos falam assim, mãe, você é engraçado, parece que você não tem coração, mas você chora à toa, você tem sentimento. Eu falei, por que eu não tenho coração? Sendo que, muitas das vezes, a gente tem que agir com a razão, não com o coração. E é isso que muitas das vezes eu faço. Dependendo de situação, eu vou pela razão e não com o coração. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor, que a palavra do Senhor diz, então o diabo deixou, e eles chegaram os anjos e o serviram. Mas o Senhor Jesus só foi servido pelos anjos, porque ele resistiu às tentações. Né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver, irmão, que tudo foi através da palavra. O Senhor deu uma resposta para o Satanás, tudo mediante
essa palavra. Então ele foi na palavra, né? Ele procurou a palavra para atingir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus usou a palavra, né? Louvado seja o Senhor. Por isso que nós temos que estar lendo mesmo, meditando, estudando. Não é só ler. Ler que te ler revista. A gente tem que meditar mesmo, estudar, pedir o Espírito Santo, Senhor, me dá discernimento, eu não estou entendendo, né? Louvado seja o Senhor. O que o Senhor quer dizer com essa mensagem, com essa palavra? Que o Espírito Santo vai se revelar mediante aquilo, né? Louvado seja o Senhor, porque é através da palavra que vamos nos fortalecer, irmão. É através da palavra que vamos ter força para caminhar e para buscar, né? É através da palavra que nós vamos ter força para não desistir, para continuar na presença, que não é fácil, irmão. Não é fácil. Fazer a vontade do Senhor não é impossível, mas não é fácil. Como eu já disse, tem que fazer a vontade do Senhor com alegria, com desejo no coração, né? Louvado seja o Senhor. Mas se nós estivermos, irmão, na palavra, e firme na rocha, na palavra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos vencer em nome do Senhor Jesus e iremos resistir, irmão, às tentações que irão vir sobre a minha e sobre a tua vida. E assim, eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.